Boa noite. Brasília assiste a uma disputa sobre o futuro do senador Jacques Wagner. Ele ainda é o líder do governo no Senado, mas a revelação pela Polícia Federal de uma proximidade dele com as benesses e vantagens do Banco Master vai deixando a situação insustentável. Estaria faltando apenas um encontro presencial entre o senador da Bahia, quadro histórico do PT, com o presidente Lula para definir essa saída do cargo. O PT se divide pesando o risco que envolve ligações próximas com o liquidado Master de Daniel Vorcaro. Qual seria a contaminação para a campanha presidencial? A foto com milhares de euros e dólares em espécie encontrados pelos policiais na semana passada no hotel onde o senador reside em Brasília, além de 13 relógios. Essa imagem é muito forte. Afinal, esse é o modo como o esquema de Daniel Vorcaro conquistava apoios em todos os poderes da República, em todo o espectro político. Hoje, a defesa de Jacques Wagner emitiu uma nota repetindo que esse dinheiro tem origem lícita e pedindo que o Supremo Tribunal Federal anule a decisão que autorizou busca e apreensão em endereços do senador. Mas o texto não fala nada do apartamento em Salvador de cerca de 2,5 milhões de reais que teria sido comprado pelo ex-sócio de Vorcaro, Augusto Lima, para Jacques Wagner. É o tipo de nota que transmite uma informação mais pelo que não está escrito. O repórter Danilo Moliterno ficou em cima dessa investigação da PF e os efeitos políticos e conversa com a gente ao vivo de Brasília. Danilo, boa noite. Já sabemos quando deve acontecer essa conversa, esse encontro entre o senador Jacques Wagner e o presidente Lula? Boa noite, Márcio, e a todos que estão conosco aqui no Prime Time. A tendência é de que esse encontro aconteça a partir de quarta-feira. Nesse momento, a gente tem Jacques Wagner na Bahia, ele está em Salvador, onde cumpre uma série de agendas pré-eleitorais e retorna na quarta aqui a Brasília, mesmo dia em que Lula volta a despachar aqui de Brasília, relembrando que ele está no Sudeste, hoje no Rio de Janeiro, amanhã em São Paulo, porque acelera a sua agenda de inaugurações de olho naquele período do defeso eleitoral. Então ele precisa entregar tudo até 4 de julho. Retorna a Brasília na quarta e a partir desse dia a gente pode ter um encontro entre o presidente Lula e Jacques Wagner para selar essa situação com a expectativa de parte dos envolvidos, parte dos petistas, de que seja o momento em que seja oficializada a troca na liderança do governo. Até lá a gente tem muito cálculo político. Como mencionei, tem aqueles que pedem que Jacques Wagner seja trocado na liderança do governo no Senado e aqueles que pedem a permanência. Vamos falar de lado a lado quais são os argumentos rapidamente? Quem pede a permanência de Jacques Wagner indica que a saída, a troca, seria uma espécie de atestado de culpa, que, de certa forma, desgastaria Jacques Wagner e também o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Bahia. Lembrando, Jacques Wagner é pré-candidato à reeleição, vai ser o pré-candidato à reeleição ao Senado de Lula e, por isso, num estado importante, o palanque de Lula poderia ficar desgastado. Do outro lado, a gente tem aqueles que defendem a saída, indicando que o desgaste já é muito grande e que, além de poupar Lula, caso haja essa troca, Jacques Wagner também ficaria em situação mais confortável, visto que teria menos críticas da oposição, não seria mais um alvo preferencial, já que não teria mais a alcunha de líder do governo e teria mais espaço, portanto, para fazer a sua defesa. E aí vale a gente também falar um pouquinho sobre essa defesa, porque Jacques Wagner se movimenta para se defender em meio a todo esse imbróglio. Procura aliados para se fortalecer do ponto de vista político, procura senadores, procura parlamentares e também hoje, como você mencionou, Márcio foi ao Supremo Tribunal Federal. A gente teve essa nota que indicou qual é a defesa de Jacques Wagner. Relembrando que a gente teve palavras do próprio senador logo após essa operação acontecer em uma entrevista à imprensa, mas ainda não tinha visto a sua versão judicial. E basicamente o que esse recurso de Jacques Wagner tenta no STF é bater na tecla de que Jacques Wagner não teria atuado no Congresso Nacional para favorecer o Banco Master. Então, ali tem uma tese, tanto no que diz respeito àquela MP do crédito consignado, quanto à PEC da autonomia financeira do Banco Central, a defesa de que Jacques Wagner, em nenhuma das duas oportunidades, teria atuado pelo Banco Master, mas ao contrário, contra os interesses do banco de Daniel Vorcaro. Muita coisa para acontecer e semana que certamente vai ser decisiva, a gente acompanha tudo e conta ao longo da programação. Muito obrigado, Danilo Moliterno.
Sobre esse assunto, eu converso agora com a nossa analista de política, Jussara Soares, que está de volta aqui ao nosso jornal depois de quanto tempo de férias? 3 meses? 4 meses? Eu pensei que você fosse esticar com a Copa, Jussara, sinceramente. Márcio, quase que eu estiquei com a Copa, mas não me deixaram, tô brincando. Eu aproveitei as férias, foram só 2 semanas, fiquei de olho nos jogos, porque você sabe que eu gosto de futebol e acompanhando bastante o trabalho aqui que a CNN está fazendo nessa cobertura especial da nossa colega Ludmila Candal. Muito bom, sorte nossa que você voltou, Jussara. Boa noite, Jussara, que está lá no nosso estúdio em Brasília. A gente está vendo uma pressão para que o senador Jacques Wagner deixe a liderança do governo no Senado voluntariamente, mas parece que não é isso, ou pelo menos ele tem uma resistência a isso, não é, Jussara? É isso, Márcio. Agora, com mais calma, boa noite a você e a todos. Márcio, o Jacques Wagner está bastante incomodado com essa pressão que está vindo do Palácio do Planalto e também de uma ala do PT para que ele se antecipe e deixe imediatamente a liderança do governo no Senado. O que me dizem os aliados de Jacques Wagner? Que é o seguinte, olha, ele não vai sair sob pressão, que ele só topa sair depois que ele conversar com o presidente Lula. E aí eles até falam, a saída de Jacques Wagner, se ocorrer, será no tempo dele, do próprio Jacques Wagner e do presidente Lula. Portanto, por isso essa grande expectativa sobre esse encontro de Jacques Wagner com o presidente Lula na quarta-feira. Daí sim pode sair ficar oficializada ali uma saída ou uma construção. O que os aliados de Jacques Wagner me dizem é que eles não querem aceitar essa pressão que vem principalmente do grupo ali ligado à Secretaria Especial de Comunicação, porque vê essa presença ainda de Jacques Wagner na liderança como um desgaste importante para a campanha eleitoral. Mas Jacques Wagner diz o seguinte, olha, quando o presidente Lula, e aí alguns aliados até comparam, quando o presidente Lula foi preso no âmbito da Operação Lava Jato, que ele decidiu o momento que ele ia se entregar, enfim, teve toda uma construção. Então, eles defendem a mesma coisa. Olha, o que valeu para o presidente Lula naquela época, quando ele foi preso, tem que valer agora quando o senador Jacques Wagner, que foi alvo dessa operação da Polícia Federal no âmbito da Compliance Zero. Então, há um entorno de Jacques Wagner, esse pedido para que pelo menos Jacques Wagner fique mais um tempo, que ele não saia intempestivamente, que ele ganhe um tempo. Porque eles falam assim, deixa passar São João, deixa que essa saída fique lá para julho, para que sair agora? Dá mais tempo para Jacques Wagner, que, lembro, sempre foi um aliado, uma pessoa muito próxima do presidente Lula. Então, essa é a questão. Jacques Wagner vem resistindo. Mas, como eu estava te dizendo, Márcio, o Palácio do Planalto, a ala que trabalha ali com a política, já traçando ali a campanha de reeleição do presidente Lula e integrantes do PT, eles dizem o seguinte, olha, vai ficar insustentável. A gente tem esse caso Master que não se sabe a extensão do que mais pode aparecer. A Polícia Federal segue investigando, há uma linha da investigação da Polícia Federal para tentar entender, Márcio, qual foi a participação, se houve de fato uma participação do senador Jacques Wagner, por exemplo, para aumentar o limite do Fundo Garantidor de Crédito, do FGC, exemplo do que ocorreu com o senador Ciro Nogueira, que é o presidente do Progressistas. Então, tudo isso gera esse temor interno. Só que o Jacques Wagner diz o seguinte, desse jeito eu não vai sair, não vou sair. Tem que ser no meu tempo e no tempo do presidente Lula.